Bom, Letícia, você perguntou para mim se a gente consegue resolver essa questão por lei dos cossenos. A resposta é sim, mas através da lei dos cossenos você leva mais tempo para encontrar a solução. Então, eu vou mostrar como resolver, mas nesse caso seria melhor você utilizar apenas a lei dos senos, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, para eu poder utilizar a lei dos cossenos, eu preciso de dois lados e o ângulo entre eles. O nosso objetivo é encontrar o lado x. Então eu preciso saber quanto mede AB, e eu realmente sei, o lado AB vale 2. E eu preciso saber quanto mede o lado BP. O lado BP eu não sei quanto mede, vale y. O ângulo entre eles eu sei. Então basta só descobrir o lado y para poder aplicar a lei dos cossenos e encontrar o lado x. Tá bom? Então, nós sabemos quanto vale os três ângulos. Eu posso usar a lei dos senos para encontrar o valor de y. Então, eu vou fazer 2 dividido pelo seno do ângulo oposto. O ângulo oposto ao lado de medida 2 é 15 graus. Então, é 2 dividido por seno de 15 igual a y dividido pelo seno do ângulo oposto. O ângulo que está oposto ao lado de medida y é 120 graus. Então, seno de 120 graus. A gente sabe que o seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. Então, seno de 120 é igual ao seno de 180 menos 60, e isso vai ser igual ao seno de 60 pela propriedade. Basta lembrar do ciclo trigonométrico, os dois ângulos estão na mesma altura, eu vou dividir em quatro quadrantes, o ângulo de 60 graus está aqui em cima, o ângulo de 120 está na mesma altura. Aí quando você projetar em relação ao eixo y, em relação ao eixo vertical, eles vão ter a mesma altura, então vão ter o mesmo seno. Esse daqui é o eixo do seno. Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60, que é o que está sendo representado aqui. A gente sabe que o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, não é isso? Raiz de 3 sobre 2. O seno de 15, a gente viu no outro vídeo, que o seno de 15 é raiz de 6, né? Raiz de 6 menos raiz de 2, tudo isso dividido por 4. Então eu vou ter 2 dividido por raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 igual a y dividido por raiz de 3 sobre 2. Vou simplificar o denominador da fração que fica na parte de baixo de cada fração. Tem a fração toda, tem o denominador e tem o denominador da fração que fica no denominador. Então, vou simplificar esse 4 com esse 2. Vou dividir 4 por 2, fica 2. Vou dividir 2 por 2, fica 1. Disso a gente tem 2 dividido por raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2
igual a y sobre raiz de 3. Eu vou multiplicar o primeiro pelo inverso do segundo aqui nessa parte, que está à esquerda da igualdade. Então, o primeiro é o 2 e o segundo é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 2. É divisão de fração. Então, vai ficar 2 multiplicado por 2 dividido por raiz de 6 menos raiz de 2. Tudo isso igual a y sobre raiz de 3. Disso a gente tem 4 dividido por raiz de 6 menos raiz de 2 igual a y sobre raiz de 3. Fica y igual a 4 raiz de 3 e dividido por raiz de 6 menos raiz de 2. Fazendo a racionalização, a gente multiplica na parte de cima por raiz de 6 mais raiz de 2, na parte de baixo por raiz de 6 mais raiz de 2. Daí a gente tem que y vai ser igual. Na parte de baixo, como a gente viu no vídeo passado, vai dar 4, que é 6 menos 2, então vai dar 4. Na parte de cima, faça distributivo, vai ficar 4 raiz de 18, que é 3 vezes 6, mais 4 raiz de 6, que é 2 vezes 3. Eu posso simplificar o 4, não é isso? Porque tem 4 aparecendo em todas as parcelas da parte de cima, então vai ficar 4 vezes raiz de 18 mais raiz de 6. Tudo isso dividido por 4. Na parte de cima eu isolei o fator comum. Tá bom? Se eu fizer a distributiva, eu tenho de volta o que eu tinha antes, aqui em cima. Aí eu tenho a multiplicação na parte de cima e o 4 sozinho na parte de baixo. Posso cortar 4 com 4. Então, y é igual a raiz de 18 mais raiz de 6. Mas qual é o problema? O problema é que raiz de 18 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 9. Isso vai ser raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 9. Então, vou ter que raiz quadrada de 18 é 3 raiz de 2. Então, vai ficar 3 raiz de 2 mais raiz de 6. Essa é a medida de y. Aí, agora que eu sei o valor de y, é que eu vou encontrar o valor de x pela lei dos cossenos. Vamos continuar a resolução. Bom, agora que eu sei que y é 3 raiz de 2 mais raiz de 6, eu aplico a lei dos cossenos da seguinte forma. X ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 3 raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Vamos escrever isso. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 raiz de 2 mais raiz de 6 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 3 raiz de 2 mais raiz de 6 multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles, que é 45 graus.
Disso eu tenho que x ao quadrado é igual a 4 mais. Eu vou aplicar quadrado da soma, então vai ficar quadrado do primeiro. 3 ao quadrado é 9, raiz de 2 ao quadrado é 2. Vai ficar 9 multiplicado por 2, que vai dar 18. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3 dá 6. Raiz de 2 multiplicado por raiz de 6 dá raiz de 12. Só que o que acontece? Raiz quadrada de 12 é raiz quadrada de 3 vezes 4. Então vai ficar 2 raiz de 3. Então vou tirar a raiz de 12 e vou colocar 2 raiz de 3 multiplicado pelo 6 que estava antes. Então vai ficar 6 multiplicado por 2 raiz de 3. Mais quadrado do segundo. O quadrado da raiz quadrada de 6 é 6. Menos 2 vezes 2, 4, multiplicado por 3 raiz de 2, mais raiz de 6, multiplicado pelo cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Disso eu tenho que x ao quadrado é igual a 4 mais 18 dá 22. Ok? 22. Mais 6 vezes 2 dá 12. Então fica 12 raiz de 3. Mais 6. Vamos fazer distributiva, mas antes disso, repara que 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui fica 2, aqui fica 1. Então eu vou ter 2 multiplicado com 3, 6. 6 multiplicado com raiz de 2, 6 raiz de 2. Então, vou começar com menos 6 raiz de 2. Só botar aqui o parênteses. E vou fazer a mesma coisa com o 2 e o raiz de 6. 2 multiplicado com raiz de 6 vai ficar 2 raiz de 6. Eu vou deixar o menos aqui sozinho do lado de fora para não confundir as contas. Aí eu só multipliquei o 2, eu não multipliquei o menos 2, tá bom? Coloquei o 2 para dentro e encontrei isso daqui. 6 raiz de 2 e 2 raiz de 6. Tudo isso multiplicado por raiz de 2. Então, vou ter x ao quadrado. Eu posso somar logo esse 22 com esse 6. Vai dar 28. 28 mais 12 raiz de 3 menos. Aí repara que esse 6 raiz de 2 está multiplicando com esse raiz de 2 aqui de fora. Raiz de 2 multiplicado com raiz de 2 dá 2. Então vai ficar 6 multiplicado por 2, que dá 12. Repito o sinal de menos, porque o sinal de menos está multiplicando tanto esse primeiro como esse segundo. E agora eu vou multiplicar os números. 2 raiz de 6 multiplicado por raiz de 2. Vai ficar 2 vezes raiz de 12. Mas eu vi o quê? Eu vi que raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então vai ficar menos 2 multiplicado por 2 raiz de 3. Ok? Pronto. Aí eu vou ter que x ao quadrado é igual. Já posso subtrair esse 28 com esse 12. 28 menos 12 vai dar 16. Ok? Então vai ficar 16 mais 12 raiz de 3
Só circular a conta que eu fiz agora. 28 menos 12. Menos 2 vezes 2, 4 raiz de 3. Vai ficar x ao quadrado igual a 16. Aí repara que eu estou com 12 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. É como se eu tivesse 12x menos 4x. É como se o raiz de 3 fosse x. 12x menos 4x dá 8x. Então, 12 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 vai dar 8 raiz de 3. Então, fica 16 mais 8 raiz de 3. Aí o que acontece? Eu posso fazer fatoração por fator comum, porque o 16 e o 8, tanto o 16 como o 8, fazem parte da tabuada do 4. Esse 16 e esse 8 aqui. Mas melhor ainda, tanto o 16 como o 8 fazem parte da tabuada do 8. Então eu vou ter x ao quadrado igual a 8 multiplicado por 2, né, para dar 16, mais no meio, raiz de 3, porque quando eu multiplicar 8 com raiz de 3, vai dar 8 raiz de 3 aqui em cima. Ok? Por último, né, vou deixar arrumadinho aqui. Isso aqui é 8 multiplicado por raiz de 3 mais 2. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 8 multiplicado por raiz de 3 mais 2. Então, x vai ser igual a raiz de 8 multiplicado pela raiz de 3 mais 2. Só que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 ao quadrado multiplicado por 2. Então, raiz quadrada de 8 é raiz quadrada de 2 ao quadrado multiplicado pela raiz de 2. Ou seja, é igual a 2 raiz de 2. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que x é igual a 2 raiz de 2 multiplicado pela raiz quadrada da raiz quadrada de 3 mais 2. Pronto, agora a gente vai provar que a conta que a gente fez está certa. Então, eu vou começar fazendo raiz quadrada de 3, que é essa primeira parte aqui, tá? Então, na calculadora do Windows, eu vou pegar o 3, apertar no botão de raiz y-ésima de x e botar um índice 2, que é a raiz quadrada, tá? Aí apareceu a raiz quadrada de 3, que é 1,73205 e assim por diante. Agora eu vou somar com 2. Pronto, eu já fiz essa conta aqui de dentro. Essa parte aqui interna da raiz quadrada maior, tá bom? Agora eu vou tirar a raiz quadrada da conta que eu fiz. Então vou apertar no botão da raiz e colocar um índice 2, que é a raiz quadrada do que estava antes. Pronto. Agora eu vou multiplicar por 2. É esse 2 que está aqui na frente. Tá bom? Então, multiplicando por 2. E por fim, eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 2. Então, eu vou multiplicar, abrir parênteses, colocar o 2 que eu vou tirar a raiz, apertar no botão da raiz y-ésima,
botar um índice 2, fechar o parênteses. Essa daqui é a raiz quadrada de 2, 1,4142135. E apertar no botão de igual. Pronto. Eu tenho o resultado do x, que é 5,464101. Se a gente for reparar, né? Esse valor que a gente viu no outro vídeo é a mesma coisa, 5,464101. Vamos checar. Duas vezes, abre parênteses. Vamos lá, duas vezes, abre parênteses, coloco 3. O índice é 2. Vou fechar o parênteses e vou somar com 2. 5,464101. Ou seja, é o mesmo valor, certo? 5,464. Como você reparou, a gente conseguiu encontrar o valor de x pela lei dos cossenos, mas a conta é absurdamente mais complexa do que se você tivesse utilizado apenas a lei dos senos. Tá bom, Letícia? Então tá aí a importância de você saber escolher qual método é melhor ser utilizado, né, a depender da questão, né? Se você tiver calculadora ou não, e assim por diante. Então é isso, Letícia.